Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui do setor elétrico no nosso espaço. Olha, a terceira semana de agosto de 2025 foi daquelas que deixam bem claro o momento do setor, né? Uma corrida para gerar mais energia limpa, só que aí a gente esbarra nos limites da nossa infraestrutura atual. Parece que essa é a grande história se desenrolando agora, essa tensão entre a ambição e a realidade física da rede. Vamos investigar como isso apareceu nas notícias e decisões da semana. É uma tensão cada vez mais evidente, sim. A gente vê um volume crescente de projetos querendo entrar no sistema, né? Especialmente os renováveis. E, ao mesmo tempo, os sinais de que a rede elétrica, tanto a transmissão quanto a distribuição, precisam acompanhar esse ritmo. Um ritmo mais acelerado. A semana trouxe vários exemplos disso. Ótimo. Vamos começar então pelo evento que marcou a semana, o leilão de energia nova A-5. Ele aconteceu hoje mesmo, né, dia 22. O que mais chamou a atenção antes mesmo do resultado sair foi a quantidade de projetos de pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs. Foi impressionante, não foi? Sem dúvida. Foi, assim, uma verdadeira avalanche de PCHs. Representaram mais de 86% da potência total cadastrada para o leilão. Isso dá quase 2,6 gigawatts só dessa fonte. Sinalizam um interesse muito forte, talvez até um interesse que estava represado por esses projetos hídricos de menor porte. Mas, olha, o dado que realmente acendeu o alerta e que confirma essa tensão que você mencionou veio do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. A famosa nota técnica sobre as restrições de escoamento. O que ela dizia exatamente? Basicamente, o ONS apontou que 54%, mais da metade, né, dos pontos de conexão na rede básica, onde esses quase 3 mil megawatts de projetos queriam se conectar, já estavam com margem zero. Margem zero? Ou seja, sem capacidade disponível para escoar essa nova energia. Isso é um retrato muito, muito claro do gargalo que a gente tem hoje. Peraí. Mais da metade dos locais não tinha espaço na rede. Isso significa que a gente tem projetos, tem investimento querendo acontecer, mas falta literalmente a estrada para essa energia viajar. Nossa, imagino a disputa que isso deve ter gerado por conexão em alguns estados, então. Exatamente. Criou-se uma competição bem acirrada em certos pontos. No Rio de Janeiro, por exemplo, cadastraram 77 megawatts para uma disponibilidade de só 20 megawatts na rede. Uma diferença grande. Puxa vida. Em Minas Gerais, 396 megawatts, disputando 110 megawatts de margem. E em Goiás, a situação ainda mais intensa. 464 megawatts cadastrados para só 130 megawatts disponíveis. Nossa. Já em Pernambuco foi o contrário, sabe? Baixa procura para a capacidade que existia lá. Mostra bem as diferenças regionais. É um cenário bem complexo mesmo. E quais foram as regras que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, definiu para esse leilão A-5? Já considerando esse desafio todo. Olha, a ANEEL estabeleceu contratos de quantidade com prazo de 20 anos. Isso busca dar uma segurança de longo prazo para os vencedores, né? A energia contratada tem que começar a ser entregue em 1º de janeiro de 2030. E uma regra-chave foi a obrigatoriedade de negociar no mínimo 30% da energia habilitada para cada projeto. E definiram também preços teto diferenciados. E como ficaram esses preços? Pode detalhar para a gente? Claro. Foram 3 níveis. Para usinas hidrelétricas de maior porte, as UHEs, o teto ficou em R$ 221,55 por megawatt-hora. Para as PCHs e centrais geradoras hidrelétricas, as CGHs, R$ 316,50 por megawatt-hora. E o valor mais alto, R$ 411 por megawatt-hora, foi para projetos que entraram no leilão sem a outorga ainda definida, o que reflete um risco maior, né? Entendi. E teve também a questão da garantia física, né? Aquela comprovação de quanto cada usina pode realmente gerar de forma firme. O Ministério de Minas e Energia publicou isso, certo? Sim, o MEC publicou portarias específicas. A 2.979, a 2.981, a 2.982, detalhando a garantia física para 159 empreendimentos.
Um ponto curioso foi a dificuldade em identificar precisamente 21 CGHs pequenas, que somavam 61,6 megawatts. Parece que por causa de inconsistências nos dados da ANEEL. Isso mostra como a qualidade da informação de base também é um desafio, né? Com certeza. Com tanta complexidade, restrição de rede, regras específicas, garantia física, como um participante toma uma decisão mais segura num leilão desses? Parece um campo minado, falando assim. Pois é. É aqui que a inteligência de mercado e a análise detalhada de dados se tornam, assim, absolutamente cruciais. Não dá para ir só na intuição, de jeito nenhum. Ferramentas como as oferecidas pela ePowerBuy são essenciais nesse processo. O painel de leilões da ePowerBuy, por exemplo, ele permite analisar o histórico, os parâmetros de cada certame, mas o diferencial mesmo está em cruzar isso com outros dados, como a TUGG, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição para geração, basicamente o pedágio para usar a rede local, a garantia física de cada concorrente e principalmente mapear as margens de escoamento em cada subestação. Ter essa visão integrada é o que transforma uma aposta que seria arriscada num investimento bem calculado, sabe? Faz todo sentido. E essa questão da rede limitada, né? E da necessidade de gerenciar a intermitência das renováveis. Isso nos leva direto para outra discussão quente da semana. O leilão de baterias, previsto para 2025. A ANEEL parece que quer acelerar isso, é verdade. Sim, a diretoria da ANEEL, especialmente o presidente, o Sandoval Feitosa, defende realizar o leilão mesmo sem uma regulamentação completa e específica para armazenamento já aprovada. A argumentação deles é que o armazenamento pode ser contratado como um serviço de energia, usando os mecanismos de leilão que já existem hoje. Mas qual a pressa? Por que essa urgência toda com as baterias? Tem algum motivo específico? Olha, o pano de fundo é a segurança energética, e mais especificamente a garantia de potência do sistema. A gente tem visto um crescimento exponencial de fontes como solar e eólica, que já passam de 25% da nossa capacidade instalada, mas são variáveis, né? Intermitentes. Somado a isso, o próprio ONS já alertou para riscos de déficit de potência, ou seja, de não ter energia suficiente para atender o pico de demanda ali entre 2026 e 2028. As baterias entram como uma solução estrutural para isso. Ah, entendi. Então elas funcionariam como uma espécie de reserva rápida do sistema. Ou um amortecedor, guardam energia quando tem sol e vento sobrando e entregam naqueles momentos críticos, de alta demanda ou baixa geração renovável. Exatamente essa lógica. E o MME, o Ministério de Minas e Energia, parece alinhado, viu? Porque eles também estudam um leilão específico para baterias, talvez com edital ainda em 2024, é um reconhecimento do papel estratégico do armazenamento para viabilizar a transição energética. Mas a pergunta-chave é: onde instalar essas baterias para que elas realmente ajudem o sistema? Imagino que a localização seja tudo, né? Talvez perto das grandes concentrações de usinas eólicas e solares, ou em pontos da rede que sofrem muito com o chamado curtailment, aquele desperdício de energia que não consegue ser escoada. Precisamente. A localização ótima é fundamental para maximizar o benefício. E, de novo, a análise de dados é chave. Ferramentas como o mapa de geração centralizada da ePowerBuy permitem visualizar onde estão as usinas, as subestações, as linhas de transmissão. Cruza isso com dados do painel de curtailment da ePowerBuy, que identifica as áreas com maior índice de restrição, e com análises locacionais que avaliam gargalos na rede. Isso ajuda a pinpontar os locais mais estratégicos para esses investimentos em armazenamento. Faz sentido. E além das baterias, outro tipo de leilão que pode ressurgir aí é o de hidrelétricas. O que tem de concreto sobre isso? Olha, o ME está avaliando a possibilidade de um novo leilão para projetos hidrelétricos, também possivelmente em 2025. Existe uma expectativa de destravar investimentos na ordem de 10 bilhões de reais. Seria uma retomada bem significativa, já que a gente passou quase uma década sem contratar novas hidrelétricas de porte relevante. É verdade. Mas por que esse retorno agora? Qual o argumento para voltar a contratar hidrelétricas? Bom, houve um hiato por vários motivos, né?
incluindo desafios ambientais, econômicos, até de aceitação social em alguns casos. Mas há um reconhecimento crescente, inclusive dentro do governo, do papel estratégico da fonte hídrica para a estabilidade da matriz. As hidrelétricas oferecem energia firme, despachável, ou seja, que pode ser acionada sob comando e com capacidade de armazenamento nos reservatórios. Isso é visto como um complemento essencial à intermitência da solar e da eólica, ajudando a garantir a segurança do sistema, especialmente diante daqueles riscos de déficit de potência que a gente mencionou. Entendo a lógica da estabilidade, claro. Mas aí a gente não volta a esbarrar nos mesmos desafios de sempre. A questão da infraestrutura de transmissão para conectar essas usinas que muitas vezes ficam longe dos centros de carga e principalmente o licenciamento ambiental, que sempre foi um processo longo, complexo para hidrelétricas. Sem dúvida, esses são os grandes desafios a serem superados. Existe um inventário de projetos hidrelétricos com estudos já feitos, mas que precisam ser reavaliados à luz do cenário atual, né? O planejamento precisa ser atualizado, o licenciamento ambiental continua sendo um ponto crítico e a própria metodologia de cálculo da garantia física dessas usinas está em discussão. Mas a intenção de resgatar esse potencial existe e está ligada à estratégia de segurança energética. Entendi. E para quem está de olho nessas possíveis oportunidades no setor hídrico, como é que se monitora o que pode de fato sair do papel? Bom, acompanhar de perto as movimentações no ME e na ANEEL é fundamental. E, claro, usar inteligência de mercado. Ferramentas como o painel de leilões da IPAUERBEM ajudam a rastrear não só os novos certames, mas também o histórico de projetos passados. O mapa de geração centralizada da IPAUERBEM permite visualizar a localização de usinas existentes e planejadas. O painel de autorizações da IPAUERBEM é útil para monitorar o status das outorgas na ANEEL para esses projetos antigos e a análise locacional da IPAUERBEM contribui para avaliar a viabilidade de conexão à rede. É um conjunto de informações, né? Perfeito. Saindo um pouco dos leilões agora e olhando para a infraestrutura em si, essa necessidade de reforçar as redes não ficou só no papel, nas notas técnicas, né? Vimos anúncios concretos de investimento essa semana, especialmente da EDP, certo? Exatamente. Foram 2 anúncios bem relevantes da EDP Brasil essa semana. Um deles é um investimento de mais de 400 milhões de reais em Goiás, focado especificamente na rede de transmissão. O objetivo, claro, é modernizar e ampliar a capacidade de escoamento no estado. Isso é vital para suportar não só o crescimento da demanda industrial, mas também a conexão das novas usinas renováveis que estão se instalando na região. O projeto já foi, inclusive, submetido à ANEEL. Investimento e transmissão é sempre música para os ouvidos do setor, né? Dado o gargalo histórico que a gente tem. E o outro anúncio da EDP foi em São Paulo. E isso em Guarulhos, um investimento também substancial de 346 milhões de reais, mas aí focado na rede de distribuição. É um projeto bem abrangente, com previsão de conclusão até 2026. Ah, interessante. E o que esse projeto em Guarulhos envolve? O que vai ser feito? Olha, inclui a construção de uma nova subestação a Guarulhos Norte, que já nasce digitalizada, a ampliação de outra subestação existente, a Guarulhos Centro, mais de 20 quilômetros de reforço nas redes de média tensão e também a instalação de muitos equipamentos inteligentes, como religadores automáticos e sensores. O objetivo principal é melhorar a qualidade e a confiabilidade do serviço para cerca de 500 mil consumidores na região. Entendi. E além da melhoria para o consumidor atual, imagino que seja também uma preparação para o futuro da rede de distribuição, né? Pensando em mais carros elétricos carregando em casa, mais painéis solares nos telhados, geração distribuída aumentando. Exatamente. É uma modernização que visa tornar a rede mais resiliente, mais flexível, para acomodar essas novas demandas e também os novos fluxos de energia que a geração distribuída traz. Embora o foco principal das ferramentas da IPAUERBEM seja mais voltado para a geração centralizada e para o mercado livre, informações contextuais podem ser úteis até para quem analisa a distribuição. Por exemplo, o mapa de geração centralizada da IPAUERBEM mostra a infraestrutura de transmissão e as grandes usinas que estão ali próximas. E o painel de projetos de geração distribuída da IPAUERBEM pode indicar a densidade de GD naquela área específica, ajudando a entender a pressão sobre a rede local.
Legal. Enquanto a infraestrutura tenta correr atrás do prejuízo com esses investimentos todos, a ponta da geração não para de crescer, né? Tivemos mais usinas renováveis entrando em operação comercial nesta semana. Sim, tivemos. A ANEEL deu o sinal verde para a operação comercial de mais 330 megawatts, somando projetos eólicos e solares. É um volume considerável para uma única semana. 330 megawatts. E onde estão esses novos projetos? Ainda concentrados lá no Nordeste? A maior parte, sim. Tivemos novas unidades entrando em operação no complexo eólico Agreste Potiguar, lá no Rio Grande do Norte, da Atlantic Renováveis. No Piauí, o Parque Solar Simplício Mendes e da Enercon. Na Bahia, mais fases do complexo solar Marangatu, da Atlas Renewable Energy. Mas também tivemos projetos solares entrando em operação em São Paulo, muitos deles ligados à geração distribuída. Isso mostra a capilaridade da expansão renovável, que não está só no Nordeste. É verdade. Mas o Nordeste realmente se consolidou como a grande fronteira da energia eólica e solar de larga escala no Brasil, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é importante ver o avanço em outras regiões também. Essa expansão contínua é fundamental não só para a nossa matriz energética e para cumprir metas ambientais, mas também para a segurança do abastecimento e para a geração de emprego e renda nessas regiões onde as usinas se instalam. Com certeza. E para quem acompanha o setor, como ter visibilidade sobre o status real desses projetos e o impacto deles na rede? Saber se já estão operando, onde se conectam. É aí que plataformas de inteligência de mercado como a da IPowerBay agregam muito valor. O mapa de geração centralizada da IPowerBay, por exemplo, permite acompanhar o status de cada empreendimento, desde a fase de construção até a entrada em operação comercial. Tudo georreferenciado. Fica fácil de ver. A análise locacional e de conectividade da IPowerBay ajuda a entender como essas novas usinas se encaixam na infraestrutura de rede existente, mostrando a proximidade de subestações, de linhas. E o painel de curtailment da IPowerBay é cada vez mais importante para analisar os riscos de restrição de geração, especialmente em áreas com alta concentração de renováveis, como o Nordeste. Ótimo. Então, tentando amarrar os pontos da semana, tivemos o leilão A-5 acontecendo, marcado pela forte presença de PCHs, mas principalmente expondo de forma muito clara o gargalo da rede de transmissão. Vimos discussões avançando sobre futuros leilões, como o de baterias, e a possível retomada das hidrelétricas, ambos buscando endereçar questões de segurança e flexibilidade do sistema. Testemunhamos investimentos concretos e vultosos em infraestrutura, tanto em transmissão quanto em distribuição, pela EDP. E, na outra ponta, a geração renovável continua seu ritmo forte de expansão, com novas usinas entrando no sistema. A grande questão que parece permear tudo isso é como fazer essas diferentes partes, geração, transmissão, distribuição, novas tecnologias como o armazenamento, conversarem e andarem no mesmo ritmo. Parece ser o grande desafio. Essa é, sem dúvida, a questão central para o setor elétrico brasileiro nos próximos anos. A coordenação entre o planejamento de longo prazo, uma regulação ágil, a atração de investimentos necessários e a execução eficiente das obras de infraestrutura. Isso será cada vez mais crítico para viabilizar a transição energética de forma segura e econômica para todo mundo. E fica aqui uma provocação final para a nossa audiência refletir. Será que a solução para os gargalos que a gente enfrenta hoje está só em construir mais linhas de transmissão e mais usinas? Ou também em repensar como a gente usa a energia, com redes mais inteligentes, gerenciamento de demanda e uso de recursos como o armazenamento de forma mais estratégica, no lugar certo e na hora certa. Talvez a resposta esteja numa combinação mais sofisticada de todas essas frentes, né? É uma reflexão muito pertinente. A gestão inteligente da demanda e a flexibilidade do sistema são peças-chave que precisam sim ganhar mais destaque nessa equação toda.
Bom, para não perder nenhum episódio e acompanhar de perto as análises do setor, cadastre-se agora em www.epowerbay.com e siga a ePowerBay nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Music e YouTube. Agradecemos a audiência e até a nossa próxima análise aprofundada aqui dos movimentos do setor elétrico.